Olá! Hoje, uma coisa diferente. Nós estamos iniciando o segundo capítulo da história do bate-papo com Flávia Kortinoves. Olha que nome bonito. O nome vem do marido, não Vem é? do meu marido. Bom, vamos lá ao dever de casa, autodescrição. Esqueci de dizer que está no ar Conexão Famílias Atípicas. Eu sou Milva Campos, tenho 1,72 m, estou com um conjunto verde bandeira em homenagem à galera que está participando das Olimpíadas, representando com louvor, né, o nosso país. Eu tenho 1,72 m, tenho cabelo com luzes, né, então fico meio loira, sou de pele branca e é isso. Olá, Flávia, você. Olá, Milva. Eu sou a Flávia Kortinoves, sou uma mulher de 51 anos, tenho 1,60 m, tenho cabelos pretos, lisos, na altura do ombro, sou uma mulher branca, estou vestindo uma camisa branca de mangas bufantes, branca, né? Falei isso. E calça verde e um sapato marrom. É isso. No primeiro episódio, a gente concluiu o episódio falando do Gabriel, né? E a gente vai começar o episódio falando do Gabriel, ok? Maravilha. Como é que o Gabriel lidou com a chegada do Rafa? Muito bem, essa é uma ótima pergunta. O Gabriel, meu filho mais velho, tem atualmente 19 anos. E o Rafinha, né, meu segundo filho que tem deficiência, 13. Quando o Rafa nasceu, ele pediu muito, muito, muito irmão. E é uma coisa impressionante como o olhar das crianças, porque ninguém nasce preconceituoso, né, Milva? A gente se torna. Sim. E se a gente se torna é porque a gente ouve ao longo da vida uma série de afirmações e comentários que nos fazem nos tornar pessoas preconceituosas. Mas as crianças, elas não nascem assim, elas nascem livres, abertas, sem preconceito. E quando o Rafa nasceu, né, eu disse no episódio 1 que eu descobri na hora do parto, e aí o Rafael, o Gabriel, né, ele era doido para ter um irmão. Ele era assim, ele me pedia um dia assim, o outro também, que ele queria um irmão, que ele queria um irmão, que ele queria um irmão. E aí ele rezava, ele pedia para Deus, enfim, ele fez de tudo para que esse irmão viesse. Sim. E aí ele ficou encantadíssimo, assim, a paixão, o olhar de amor, foi assim, à primeira vista. Ele estava quantos anos nessa época? Estava com 6 anos. 6 anos. 5 anos e 8 meses, vai. Que legal. Praticamente 6 anos. E quando a gente chamou, né, a gente chegou em casa e aí depois de uma semana, mais ou menos, a gente foi contar, né, pro Gabriel, de uma maneira muito lúdica, né, que o irmão tinha síndrome de Down e o que significava a síndrome de Down. Então a gente levou a questão dos cromossomos, né, que significa que todo mundo tem 46, no caso a síndrome de Down são 47, porque tem 3 aqui. Ele olhou para mim e pro pai, falou, tá bom. Tipo, pra mim não tem a mínima importância. Tipo assim, isso. é como se eu estivesse dizendo, olha, o cabelo do seu irmão não é encaracolado como o seu, é liso. Sim. E aí para ele foi uma coisa super natural. E aí a gente foi trazendo aos poucos, né, assim, o que significa a síndrome de Down de uma maneira muito leve. Olha, pode ser que teu irmão demore um pouquinho mais para andar, né, pode ser que teu irmão isso. E aí a gente foi trazendo isso, e o Rafa tinha, na época de bebê, uma língua bastante, assim, proeminente, que é uma das características da síndrome de Down. E um dia um amiguinho dele, né, falou assim, mas por que teu irmão tem essa língua para fora? Ele falou, ele vai aprender a colocar a língua para dentro, mas é que ele vai demorar um pouco mais porque ele tem síndrome de Down. E eu ouvi ele contando com essa naturalidade que eu estou falando aqui pro amigo. E o amigo, tá. Pronto, tá resolvido. E como acabou, a gente elabora, né? Então, assim, e aí a gente foi trazendo isso e a coisa foi acontecendo, né? Então, assim, ele né, nessa época ainda quando o Rafa era pequeno, assim, muito participativo, muito atuante. E aí eu tive, quando o Rafa tinha por volta de uns 2 anos e o Gabriel, né, por volta aí dos seus 8 anos, o Gabriel um dia, a gente sentado na mesa, perguntou assim pra mim, mãe, por que todo mundo fala que você é uma mãe especial e que o Rafa é uma criança especial? Você não era especial quando você só era minha mãe. Nossa. E eu não sou especial, mãe.
Milva, eu vou ser bem sincera que isso é um assunto até que me emociona muito, porque eu olhei aquela criança questionando Sim. de uma forma extremamente justa. Sensível e inteligente. Como assim um é especial e o outro não é especial? E isso me desencadeou uma quantidade de reflexões gigantescas. E para falar bem a verdade, esse assunto foi tão impactante Sim. que eu nem lembro exatamente como eu me saí dessa, mas é que foi tão chocante para mim também, e que eu nunca imaginei, com o olhar de uma criança que não tem deficiência, então, portanto, ela não é reconhecida na sociedade como especial, qual é o olhar, como ela entendeu isso E como ela se sente, e como né? ela estava se sentindo naquele momento. Ela estava querendo entender por que o irmão é especial e ele não é Se ele especial. também era filho, né? E aí eu acho que mais ou menos a maneira como eu disse naquele momento, eu falei, não, filho, é que as pessoas costumam falar dessa maneira, mas não existe filho que não seja especial para sua mãe. E aí as pessoas confundem, né? Que coloca que só as pessoas que têm deficiência são especiais. Isso não existe, filho, porque não existe filho que não seja especial para a mãe. A mãe pode ter quantos filhos for, cada filho é muito especial e cada filho é diferente. E a partir daí, eu vou ser bem sincera que eu fiquei tão impactada com esse olhar, né, do Gabriel, com esse Profundo, né? entendimento Nossa, muito profundo. dele de chegar a essa conclusão, porque se ele chegou a essa conclusão, né, esse desejo de querer entender mais, é porque ele ouviu muitas vezes. Ele ouviu porque eu tenho um irmão especial, porque a sua mãe é especial. Quer dizer, e essa fala da sociedade, e aí a gente foi desconstruindo isso em casa. E essa reflexão, meu, me levou para uma outra reflexão, né, sobre esse lugar, né, do que significa ser mãe, né, ou, né, mãe atípica, porque esse lugar também me fez refletir, assim, considerando aí essa consequência dessa reflexão, né, de quando meu Do filho era Gabriel. pequeno, de o que significa ser mãe atípica, né, porque todas as vezes que a gente segrega, né, separa, é porque a gente de alguma maneira também considera que existe de fato uma diferença, Sim, sim. né, Sim. entre a maioria, né, entre se Uhum. você tiver um filho no padrão, né, naquilo que a gente está mais acostumado, que é a maioria das pessoas, que são as pessoas sem deficiência, então isso é o típico. Mas se teu filho tiver alguma característica, né, que o diferencie da maioria, então você se torna o A. E aí esse A, né, que é exatamente o contrário, o oposto, né, o outro lado, também me faz pensar sobre isso. Ah, na verdade é negação, né? Negação, Isso, exatamente. dentro da literatura, do português, da gramática. Ele te coloca exatamente o lado contrário, né? é. Então, era isso que eu estava querendo dizer. E aí, isso me fez também pensar, de falar, cara, será que eu tô nesse lugar? Porque, assim, se eu me coloco nesse lugar, eu vou corroborar com aquilo que meu filho me questionou, você entendeu? Porque eu sou duas mães e eu não me vejo como duas mães, eu me vejo como mãe de dois meninos, com situações e características completamente diferentes. E não é só pela questão da deficiência, eles são completamente diferentes mesmo, né? Enquanto eu tenho um artista, que é o Rafa, eu tenho um outro que não sobe num palco nem amarrado. Fazer as apresentações de final de ano, Sim. dançar a festa junina, meu Deus do céu. E o Rafael sempre foi aquele que depois que todo mundo subiu no palco, ele dava um jeito pequenininho de subir no palco. Enfim, então assim, não é só a característica de deficiência que faz, né, que faz os meus filhos serem diferentes. Eles são muito diferentes. E a deficiência é uma característica que também os diferencia. Me levou para pensar assim, será que a mãe que de repente tem um filho que se envolve com droga ou com crime, será que ela também pode ser chamada de atípica? Porque ela também vive uma realidade que não é ideal, né? Essa é uma outra reflexão, porque a maioria, né, Sim. assim, se a gente entender que, né, indo por essa linha, se a gente também prestar atenção, bom, eu quero, assim, se meu filho
nasceu igual a maioria. E Sim. vai ter um desenvolvimento igual da maioria, que Sim. é aquele desenvolvimento que vai Sim, padrão. estudar, vai se Isso. formar, vai trabalhar, depois vai encontrar alguém, vai casar. Então, enfim, então, assim, qualquer mudança a partir dessa rota vai se tornar uma Sim. pessoa, né, uma mãe atípica, porque essa rota não nos compete, né? Assim, a rota da vida, ou mesmo o nascimento Sim. de um filho. Enfim, Sim. você é mãe. Então, eu também me vejo hoje nessa condição. Assim, eu me vejo como mãe de 2 meninos, um com deficiência e um sem deficiência. Você não se Aliás, sente atípica. eu não me sinto atípico. Acho que É um por direito que você esse... tem de não se sentir atípica. Você Que entendeu? bom que você tá Não, nisso. E enfim. como o outro que se sente também tá E num também lugar. tudo bem. Tudo bem, Inclusive, exatamente. mesmo assim, e na verdade não é um julgamento, não. É Não, uma é uma reflexão, não é reflexão. julgamento. É A uma gente não tá aqui reflexão pra que eu isso. tive que fazer A partir do seu filho. a partir do meu filho. E se ele não tivesse me trazido isso, talvez eu também não tivesse feito essa reflexão. Mas essa reflexão, essa provocação me aconteceu dentro de casa. E será que, de repente, se ele não tivesse feito essa provocação, será que você teria tratado ele da mesma maneira que você tratava o Rafa? Ou pelo Rafa ter, de repente, ser uma pessoa que tem síndrome de Down, ele poderia ter tido um olhar mais atencioso, mais... Porque a gente corre o risco, né? Diante de... é uma pessoa com deficiência, então ela tem que ter um olhar mais, né, cauteloso, cuidadoso. A partir daí, eu acho que deve ter mudado tudo na Cara, maneira que você lidou com seus 2 filhos, né? Eu acho que a gente olha, né, agora Isso. que eles já estão maiores, né? O Rafa já está em plena adolescência, né? 13 Isso. anos, está em adolescente de fato. Olhando para trás, eu acho que algumas coisas a gente fez certo, né? Porque eu contei no episódio 1, né, do Rafa se posicionando, colocando na mesa o que ele quer fazer ou não. Acho que isso era uma coisa que a gente sempre estimulou demais, né? Uhum. Porque a vida adulta é uma vida de escolhas. Todos os dias você está fazendo escolhas, né? Então, todos os dias você tem desafios a cumprir. Então, isso foi uma coisa que a gente sempre trabalhou muito, uns dois, e pedindo sempre um suporte maior do irmão, para que ele pudesse estar Sim. ajudando o irmão. Sim. E o Gabriel efetivamente topou esse desafio da gente Ele queria um irmão. Ele queria um irmão. Ponto. E a gente exige dos dois igual. Não eu ia te perguntar como é que é? Você bota de castigo? Como é que é? Tudo igual. Tem os limites, assim, como é que funciona? Do mesmo jeito. Igualzinho, até porque, como eu passei com o meu mais velho, enfim, o mais velho era bem mais tranquilo que o Rafa, para falar a verdade. O Rafa já aprontou muito mais. O Rafa já aprontou tantas que o Rafael, a gente estimula demais, né? Autonomia e independência. Sim. Você vê como, às vezes, até ultrapassa as barreiras. O Rafael, com 10 anos de idade, ele fugiu de casa. Gente, fugiu de casa. Fugiu de casa porque ele foi dar uma volta, entendeu? E aí ele decidiu, pegou a chave, e com 10 anos ele saiu. E aí, graças a Deus, foi encontrado rapidamente, né, por uma família que estava passando e levou para um bar da esquina, e o bar da esquina, porque a gente não percebeu, né? Foi muito rápido, em 15 minutos ele saiu e depois já a família falou, olha, ele tá lá no bar da esquina. Então, esse tipo de coisa, então, assim, esse estímulo, né, assim, de autonomia e independência. Hoje a gente já fala autonomia, dependência, segurança, cuidado, atenção na rua. Isso. A gente ampliou o nosso olhar. Mas, de todas as formas, eu acho que também ser pais, né, a gente está sempre buscando ser esse apoio para o desenvolvimento. E é claro que o apoio do desenvolvimento para o Gabriel é um, para o Rafa é outro. Para o Rafa a gente tem que ser muito mais literal, né, em tudo, né? Então, hoje a gente fala muito, então vamos atravessar a rua. Então, assim, hoje a gente já está treinando atravessar a rua, porque ele já tem 13 anos e é claro que ele está doido para fazer algumas coisas sozinho. Ser literal é falar mais, explicar mais, né? Falar bastante, explicar cada passo para que a pessoa entenda e não tenha... Para ele não dizer, não, mas você não me avisou. Que ele não deve ser bobo, né? Ele pode aprontar uma dela, mas você não falou nada. Pronto. Então eu tenho que prepará-lo. Exatamente. Entendeu? Então, assim, saber atravessar a rua. Tem coisa mais importante do que saber atravessar a rua. Falava tanto isso na cabeça do meu filho. Não é? Então, assim, com o Rafa a gente treina muito. Então, olha de um lado, olha do outro. Eu não deixo meu filho sair sozinho, não é isso? Com 13 anos. Ele sai com o Gabriel sozinho? Com o Gabriel, sim. Fazem pequenas coisas. Pega Uber, vai pro shopping, vai fazer compra no mercadinho na esquina, entendeu? Assim. E ele obedece, irmão?
Muito. Eles são É. super parceiros e Vem irmãos futebol? O apaixonados. Rafa gosta de Assistem futebol? gosta mais ou menos de futebol. Ele não é do futebol, ele gosta de filme, ele gosta de teatro, ele gosta de Ele é espetáculos. artístico. Ele é artista, diferente. O irmão gosta, né? Sim. Inclusive, o Rafa não torce pro mesmo time do irmão. O Gabriel é fluminense e o Rafael torce pro Flamengo. Mas é óbvio, ele é artista. Todo artista torce pelo Flamengo. Olha que coisa parcial agora, que coisa feia, Milva Campos. Mas olha que legal, então ele não se deixou influenciar. Não deixou. E o seu marido não torce pra nenhum time do Meu marido Brasil? não torce, mas torce pro Fluminense, porque era o nosso primeiro filho. Todo mundo em casa ficou meio que Fluminense. Sim. Menos o Rafa. Agora eu quero falar, então, da atuação do seu marido, né? Como é que como foi o enfrentamento desse pai, né? Como é que ele lidou com tudo isso? Porque o homem tem um outro lugar, né? A gente sabe que o homem tem um lugar mais... Às vezes ele demora um pouco mais para encarar essa jornada. Como é que foi isso? Assim, eu vou dizer uma coisa que, infelizmente, né, assim, a minha situação, a minha realidade Difere muito. é muito diferente da grande maioria das famílias brasileiras e talvez no mundo todo. Ou seja, eu estou casada até hoje, meu marido é extremamente parceiro, ele não ajuda, a gente efetivamente está junto no desenvolvimento dos nossos filhos, a gente divide responsabilidades. Hoje, né, pelo fato de eu estar muitas outras atividades, ele até tem um papel mais forte, coisas que eu já tive em outros momentos da vida, mais forte no ir, levar, buscar, estar, apoiar. Então, assim, é uma característica muito diferente. Já está bem fora do microfone. Traz a cadeira bem para perto mesmo. Pode deixar que a gente corta, tá? Esse pedaço aí a gente tá falando. Isso. Tá. Pronto, tô olhando ali. Então, infelizmente não é a realidade, todo mundo se divide em tarefas, né? Exatamente. Então, e meu marido, desde do momento, né, da notícia, né, que é assim que a gente conhece, ele encarou numa boa e, enfim, é assim, beleza, vamos embora, o que tem que fazer, como é que é. Então, assim, não houve, né, nenhuma condição que pudesse ser diferente daquela que deveria ser a coisa mais comum, né? E é engraçado, você mesmo, né, sinalizou aí que você identifica que, infelizmente, essa não é a realidade da grande maioria. O que você acha que está acontecendo? Por que tem tanta mãe solo, né, dentro dessa situação? Eu sempre tento fazer assim uma diferença para a gente não estigmatizar o homem como, né, demonizar, porque a gente sabe que o homem ele tem algumas fragilidades no âmbito com alguma coisa que ele não sabe lidar psicologicamente. Inclusive vi um filme sobre isso, que o cara queria estar ao lado do seu filho deficiente, mas ele não tinha estrutura emocional para isso. Então como é que você vê isso? Eu diria assim que a minha opinião aqui vai ser realmente opinião de leiga, né? Assim, porque normalmente a gente acaba conhecendo as mães que estão solo, não os pais que abandonaram, né? Então, assim, esse é um lugar em que eu não transito com muita frequência, né? E sim, muito pelo contrário, com as mães que estão aí lidando. E aí, o que é o relato, né, dessas mães, e elas são muitas, né? Mais de 70% das mães tocam suas vidas com os seus filhos, e aí com essa deficiência, porque a gente também tem muita mãe solo, mesmo sem filhos com deficiência, exatamente, é isso que eu ia te falar. Sem filho com deficiência, mas enfim, pela essa questão talvez de não responsabilidade, não querer o compromisso, não querer atrapalhar a vida. Eu não saberia te dizer exatamente por qual motivo. Mas eu só sei que a gente tem muita mulher guerreira pra caramba, entendeu? Que segura a bronca e não deixa a peteca cair. Agora, por outro lado, eu queria contar uma experiência muito interessante da secretaria, da pessoa com deficiência aqui do Rio de Janeiro, porque a maioria das pessoas que levam, né, os seus filhos para os atendimentos, né, para as sessões, são mulheres. Mas não significa que os homens não tenham desejo de ir, mas assim, alguém da família tem que trabalhar, e aí na maioria das vezes são esses pais. Mas esses pais muito desejosos de participar, de querer entender, inclusive de fortalecer os vínculos familiares.
que é algo muito importante. Porque você teve uma fala agora que tem muitos pais que querem ir, mas também não sabem como fazer, porque não tem tanto tempo, tanta profundidade para tirar as cortinas que estão fechando essa relação, atrapalhando essa relação. E aí a gente na secretaria, né, fez um combinado e uma proposta, inclusive, que veio dos próprios técnicos, de fazer um trabalho virtual com os pais para o encontro às 8h da noite, chamado Papo de Pai. Que legal isso. Que são aqueles pais que querem saber mais sobre seus filhos, querem entender mais como podem lidar contribuir. com isso, assim. Você entendeu? E muitas vezes a gente sabe que santo de casa não faz milagre. E aí, muitas vezes, também a esposa também não tem a paciência de contar e de explicar e de falar. E eles também estão desejosos de poder trocar, de poder entender como é que você faz. Inclusive, coisas que nós, né, mães, acabamos tendo, que é essa rede, né? A gente faz rede, grupo de WhatsApp. E os pais? E os pais? E aí a gente criou esse Papo de Pai, já faz um ano. E teve uma adesão boa? Maravilhosa! Ai, como eu fico feliz de ouvir isso, maravilhosa! E ela foi tão surpreendente, eu tô até arrepiada. Gente. E eu tô arrepiada porque eu participei, eu sendo mulher, é um papo de pai mesmo, só tem homem. Mas num dos assuntos que esse Papo de Pai é tocado por um psicólogo, né, chamado Paulo. Foi feito também, assim, a ideia, né, não foi só do Paulo, tem uma outra profissional chamada Crimélia, que também foi, assim, uma das idealizadoras. E aí, nesse papo, os pais queriam saber sobre a vida adulta. Assim, como que eu posso ajudar o meu filho com a vida adulta? Assim, hoje ele é pequeno, mas ele vai crescer. E aí o Paulo fez essa proposta para os pais, falar, olha, a nossa subsecretária sabe muito sobre vida adulta. Podemos trazer uma mulher para falar aqui? Aí eles toparam e aí eu fui abrir a participação de mulheres no Papo de Pai. E foi muito bom, porque esse dia a gente abriu para as mulheres também, para as mães. Então foi assim, uma participação gigantesca. E aí, a partir daí, a gente trouxe, conforme as necessidades que os pais vão trazendo, porque eles formaram uma rede. Uma rede de pais que trocam experiências, que perguntam sobre o que o seu filho já fez isso, o que você fez, aquelas coisas que nós fazemos com naturalidade. Para os homens não é tão natural assim. Não é. E aí, vou te contar outra, tô de novo arrepiada. Há um mês e meio atrás, esses pais programaram o primeiro piquenique na Quinta da Boa Vista juntos. Porque muitos deles não se conheciam presencialmente. O encontro é virtual, então eles ficaram amigos, né? Já faz quase um ano que eles estão se falando virtualmente, aí para se conhecer. Então, assim, ficaram amigos, certo? Os filhos, que a maioria deles já se conheciam, né? Pelo dia a dia lá no centro. Então, assim, a gente acredita muito, né? Porque tem pais incríveis, que não tem tanta oportunidade, você entendeu? De poder também aprender para poder expressar. Que aí a gente esbarra naquilo que a gente conversou do condicionamento, né? Isso aí. Porque, assim, o homem, ele foi condicionado ao lugar do provedor, daquele que tem que ir pra rua, que tem que trabalhar, que não pode ser sensível, que não pode chorar, que não pode ter fraqueza, que não pode... Esse é um lugar desconfortável demais também, né? Esse homem que não sabe lidar com emoções, que não foi treinado para isso. Aí. Então, a gente tem que ter esse... Então, essa tua percepção, essa motivação e fomentar isso e trazer esse suporte para esses pais, para que eles também possam saber como lidar com algo que é novo. Porque nós, como mulheres, e eu digo isso por mim, eu não sou muito paciente. E depois de um dia inteiro lidando com seu filho, neurotípico ou atípico, você ali naquela rotina que mulher tem que ter, que a gente às vezes tem que ser 1001. Aí o marido ainda vai querer que a gente explique. Isso aí. Não dá. Não dá. É que nem perguntar, amor, onde é que tá a minha camisa? Meu querido, vai lá e procura. Porque eles não acham, tadinhos. Não acham. Você já viu seu marido achar onde está a manteiga dentro da geladeira? Ele não acha. Pode estar ali, não acha. Então, eu acho isso muito legal. Não, foi fantástico, assim, essa é uma das experiências que a gente está aqui trocando, né, porque, para deixar mesmo marcado, porque realmente, assim, a gente tem muito pai que tá desconfortável nessa posição de ser só isso. E eu não quero mais ajudar a minha esposa. Eu quero estar com a minha esposa. Eu quero ser parceiro dela, né, no entendimento. Porque, assim, as mães fazem
roda de conversa, as mães trocam experiências, as mães aprendem Sim. uma com as outras, mas e os pais? Sim. Qual é o lugar desses pais, né? Que a gente tem pais incríveis. Então, esse projeto aí, olha, realmente foi transformador e a gente aprendeu demais. Vocês, né? Vocês Muito. descobriram, de repente, homens que vocês não conheciam, né? Exatamente. Um olhar para eles também. Que coisa bonita. E aí você falou de rede de apoio. Qual a importância do terceiro setor para você? Dessas pessoas, por exemplo, a gente aqui representa, né? A gente discute esse podcast com as mães, né? Dentro de um coletivo. Qual a importância desse tipo de trabalho? Cara, eu diria que tudo isso que a gente está falando aqui, assim, Sim. para mim a importância do terceiro setor, né, para o Brasil, para o Estado, para os estados, para os municípios, o terceiro setor ocupa hoje uma lacuna gigantesca e que jamais o poder público vai conseguir alcançar É um parceiro. sozinho. Exatamente. Sozinho ele não vai alcançar, e como deveria ser, porque o terceiro setor ele está muito mais próximo da população e ele faz aquilo, você entendeu, com muitas das vezes com muito mais qualidade, com muito mais suporte financeiro de recursos humanos do que o primeiro setor, Sim. que é muito mais engessado, Sim. muito mais demorado, muito mais difícil. E assim, a população não tem esse tempo para Muito esperar. mais burocrática. A gente sabe que o Pesado, Brasil é burocracia. Né? você entendeu? Então, o é. terceiro setor, de uma maneira mais fácil, ele está mais próximo, ele está, né, nos territórios, porque a maioria dessas organizações, né, da sociedade civil, elas acabam nascendo em territórios por conta de um incômodo ou por conta de uma necessidade. Então, ela acaba tendo uma referência muito forte nos territórios, elas estão em muito mais espaços do que o próprio poder público, né? Então, estando nesses locais e tendo essa identificação e essa identidade com o território, isso faz com que a atuação do terceiro setor, né, com a parceria, né, com os convênios que são feitos com o primeiro setor, é uma estratégia e uma alternativa importantíssima para a execução das políticas públicas. É um mecanismo, né, que hoje tem uma legislação muito moderna, né, que dá garantias tanto para as organizações Sim. quanto para o primeiro setor. Então isso é importantíssimo, coisas que no passado não existia, né? Sim. Né, muita gente fala, mas está muito burocrático agora. Mas, gente, essa burocracia também garante muito mais a vida, né, financeira, Sim. digamos, do Sim. terceiro setor. Sim. E também do primeiro setor na execução das políticas públicas. Sim. Porque está tudo muito amarrado. Então, eu acredito que essa é uma estratégia correta, é uma estratégia da maneira como tem que ser. E eu diria, talvez, até, né, uma das melhores estratégias que a gente tenha pela capilaridade das organizações nos territórios. Ninguém tem condições de sair de um local para o outro, principalmente com pessoas com deficiência, Sim. certo? Porque a gente não tem Então tem vários locais, né? Que bom que tem essas instituições atuando em todos os lugares, né? E agora, o que você acha que falta para que haja essa parceria também com o privado, né? Com as empresas? Porque você acha que está faltando maior proximidade? Porque o apoio das empresas também seria muito bom, porque muita gente que está à frente dessas instituições está numa batalha árdua para conseguir mantê-las, né? Então, você que é uma mulher que vem dessa realidade, que você faz um apelo aí para o pessoal, para os empresários, para as pessoas, né, das grandes empresas, selo aí de responsabilidade social? Fala aí para mim. Muito bom. Bom, também atuando, né, na área, porque eu continuo atuando, né, também de frente com as organizações, esse é um despertar que também tem acontecido, principalmente nas grandes organizações, né? A maioria delas das grandes organizações, estou dizendo, tem a sua área de responsabilidade social. Que bom. E tem realmente um desejo muito grande, né, de trabalhar com desenvolvimento, né, social, ambiental, né, do seu entorno. Mas a gente ainda tem, infelizmente, poucas empresas, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que a gente não tem
tantas grandes empresas assim, né? Essa é uma característica do Rio que dificulta esse olhar das empresas, né? As empresas estão mais para médio e pequeno porte, mas as organizações, né, que entendem o seu papel social, né, entendem o seu compromisso, né, e não só executar, não só fazer, por exemplo, vender os seus produtos, os seus serviços, mas também agregar a sua marca, uma causa, né, o que a gente chama hoje de marketing de causas, essas empresas também acabam sendo grandes parceiras. O que acontece também muitas vezes, Milva, é que as apresentações, né, ou esse match das organizações, eles acabam não acontecendo porque a fala de um lado não é aquela fala do outro lado. Então, às vezes eu não consigo, a organização, que eu já ouvi muitas vezes, não consegui entender qual é a proposta, não consegui entender como conectar com a minha empresa, porque as coisas têm que estar conectadas. Tá alinhadas, né? Então, assim, eu diria que a gente tem uma oportunidade aí para trabalhar dos dois lados, mas também trazer essa fala do terceiro setor que seja a fala do segundo setor. Sim. Entendeu? Para que elas se conversem e falem, cara, porque essa atividade aqui tem que ser ganha-ganha. Porque um precisa do outro, né? Isso aí. Isso, não pode ser só de um lado. Você vai defender só o seu lado, só que não vai arrumar nada. Porque não é uma doação. Não é. Você entendeu? É uma contrapartida. Sim, eu invisto aqui, mas eu vou receber aqui. Então, esse ganha-ganha, eu percebo que muitas vezes não é costurado. Ele não é trabalhado para que ambos os lados, você entendeu, tragam esse match. Vamos trabalhar para fazer esse match. Essa é uma grande oportunidade, tá? Grande oportunidade mesmo. Porque quando você não tem isso, você tem uma empresa que quer investir em projetos, mas não sabe quais projetos, porque ela não conseguiu identificar nada que tivesse relacionado à causa dela. E, por outro lado, eu tenho as organizações que precisam de parcerias para manter os seus serviços. E você fala, ué, aqui tem dinheiro, aqui precisa de dinheiro, por que não dá match? Porque não tá faltando o encaixe. Vamos trabalhar para esse encaixe. Agora, tem que falar, porque a gente tem 8 minutos, quais são os mitos? Vou entrar agora, sair para o outro lado. Vamos lá. Quais são os mitos a respeito da sexualidade das pessoas com deficiência? Principalmente do pessoal que tem síndrome de Down. Ai, meu Deus, essa é uma pergunta ótima, porque eu ouço, assim, muito ainda. Em todos os locais, assim, seja para o trabalho, seja nas empresas, seja nos locais em que eu trabalho com eles em festivais, em espetáculos, porque existe também um mito, né, um estereótipo, um paradigma na sociedade que as pessoas com síndrome de Down têm a sexualidade exacerbada. E eu tenho certeza que a maioria da galera que está assistindo aqui já ouviu isso. Eu já ouvi. Já ouviu, não é? Sim, muito. Se a gente perguntar para todo mundo aqui, todo mundo já ouviu pelo menos uma única vez na vida. E talvez até tenha dito porque ouviu. Sim, porque, reproduz, assim, né? Reproduz. Acontece que isso é um mito gigantesco. E que acontece, né? Isso acontece porque a sexualidade das pessoas com síndrome de Down são bastante reprimidas. Os pais, eles não admitem que os seus filhos, queridinhos, fofinhos, entendeu? Cresceram. E como eles crescem, eles também desenvolvem, né? Os seus hormônios aí começam a... Como cresceu o Gabriel também, a purular. E aí eles querem, então, namorar, e aí eles, de jeito nenhum, imagina que meu menino, minha criança eterna, meu filhozinho, meu amor, minha coisinha, vai namorar, imagina, vai beijar, que isso, de jeito nenhum. E aí nega. E não ensina, e não demonstra, ou seja, como é que as coisas são. Sim. Você entendeu? Como acontece, não ensina, por exemplo, né? E aí eu nem sei se a gente pode falar, senão a gente corta. Não, acho que pode. Por exemplo, pode, assim... dá para falar. A gente tem que ensinar, né, as crianças, por exemplo, assim, o toque, né? O autotoque, a masturbação. Ou seja, isso existe. Isso é hormonal, isso faz parte. Faz parte. E aí, como a gente não ensina e não fala sobre isso, e é tudo proibido, e não fecha a porta, tira a chave da porta. Cara, essa galera precisa, como todos os seres humanos. Exatamente. Entendeu? E aí, a primeiro momento que essa galera tá longe dos pais,
O que eles fazem? Entendeu? Eles não foram ensinados, eles não foram, entendeu? Condicionados, que tem pessoas que a gente abraça, tem pessoas que a gente dá a mão, que eu não sento no colo. Inclusive, isso abre espaço para abusos, né? Para abuso. Então, os próprios pais, bem na verdade, jogam os filhos para a boca do leão. E esse é um outro projeto incrível que o município do Rio de Janeiro faz, chamado Eu Me Protejo, em que a gente ensina as crianças de uma forma extremamente acessível a se proteger, a conhecer seu corpo e a se proteger e entender o que é um abuso, porque a gente descobriu que tem muitas crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual que são abusados e que não sabiam que eram abusados. A Kátia falou para você falar muito sobre isso. Pode falar. Entendeu? E por que isso acontece? Porque, infelizmente, não foi dito a ela que não pode colocar a mão ali, que existem as partes íntimas. E aí, não trabalhando esses conceitos com a criança, desde que ela é criança. E isso com qualquer criança, porque eu converso com isso com meu filho desde os 5 anos. Meu filho, se alguém tentar colocar a mão, né, você não pode deixar, porque esse lugar não pode botar a mão, só a mamãe. Porque a criança, ela é uma criança, ela é indefesa. E algumas pessoas com essa questão da deficiência intelectual acabam, essa fase, ela se estende, né? Isso aí. Não tem essa malícia, não tem esse crivo. E aí não tem como, assim, se a gente não ensina, como é que o vai outro não aprende. Exatamente. Assim, é natural. Então, assim, só que aí a gente não ensina porque a gente acha que isso não vai acontecer com o nosso filho. Você entendeu? Isso acontece com os outros, mas com o nosso não, que tem deficiência, estou aqui, mas acontece. E não adianta dizer que é com estranhos, porque a maioria acontece com pessoas conhecidas. Então, assim, é uma situação muito crítica essa. Então, esse projeto chamado Eu Me Protejo, em que a gente fez uma parceria muito bacana com a FEBEX, junto às organizações, para que a gente pudesse capacitar as organizações. Esse não é um projeto da secretaria, mas sim é um projeto que existe, gratuito, e a gente simplesmente, né, adotou e depois apresentou ao município, porque ele é transformador. E necessário, né? E aí ele é incrível, porque muitas das famílias, quando a gente começou a falar sobre isso, falavam, eu não quero falar sobre isso porque não quero falar sobre educação sexual. Ninguém está falando sobre educação sexual. A gente está falando em se conhecer e saber o que é legal, onde o toque é legal, onde o toque não é legal. E se o toque não é legal, o outro não pode pedir para você manter segredo, porque carinho é bom. Entendeu? Então, assim, são falas que não tem nada a ver com educação sexual. É proteção mesmo. Você entendeu? É proteção de verdade. Então, esse projeto chamado Eu Me Protejo, que ele é gratuito, tá lá, eumeprotejo.com.br, ele traz esse conceito e não é para pessoas com deficiência, para pessoas com e sem deficiência, porque ele é completamente acessível, ele tem linguagem simples, ele tem imagens, todas as crianças estão vestidas, então ele não tem conotação, por exemplo, que vai deixar... Não é despertar nada. Ele não fomenta nada, gente, pelo contrário, né? Isso aí, está todo mundo vestido, como tem que ser, mas acontece que fala de tudo isso que a gente está falando. Por exemplo, meu filho, hoje de manhã, por acaso, eu falei para ele, filho, se alguém tentar colocar a mão no seu piu-piu, porque lá em casa a gente fala piu-piu, mas cada um fala do jeito que quiser. Ai, mãe, já sei. Tem que gritar, né? Gente, quase morri de rir. Porque ele não aguenta mais, entendeu? Mas é um trabalho. Ai, mãe. Você tem que... Entendeu? Sim. Incansável. Você entendeu? É incansável. E aí eu falei, filho, mas você vai gritar como? Muito alto. E assim, eu achei engraçado porque ele falou bem do jeito adolescente de ser, sabe? Chega, entendeu? Mãe, eu já entendi isso. E o Eu Me Protejo, ele tem, né? Assim, a gente trabalha com as crianças pequenininhas, né? Que é o sai. Então, por exemplo, já com o Rafa agora não tá rolando mais o para. Mas eu já sei, mãe, eu vou gritar muito alto. Então, assim, eu falo praticamente todo dia sobre isso, porque ele tem 13 anos. Ele tá começando... Os hormônios vão pro pico nessa. Você entendeu? Ele tá
um topo total. Então, é importantíssimo que ele saiba exatamente isso, porque ele também está tendo as suas experiências sozinhas no quarto, então totalmente regulado. Porque quando começou a adolescência, realmente teve um problema, entendeu? Assim, onde faço, onde não é, você entendeu? Então, hoje, por exemplo, eu vejo ele totalmente regulado, ele sabe que ele vai pro quarto, ele fecha a porta, entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa é importantíssimo, porque ele está vivendo, você entendeu? A sua descoberta, você entendeu? A sua descoberta do corpo, dos prazeres. Isso é saudável para ele e para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Exatamente. Entendeu? Isso não tem nada a ver com se proteger da violência. Isso tem a ver... Então, assim, por que se fala... Voltando àquela sua pergunta, por que se fala da sexualidade? Gente, porque tá amarrada, encapsulada. E a hora que eu me vejo solta... Cara, eu quero ir com tudo. Fazer uma analogia. Proíba alguém de comer um bolo de chocolate. O dia que ele vê um bolo de chocolate na frente, que ele estiver sozinho, que ele puder comer, ele vai comer o bolo inteiro. É ou não é? É isso aí, pronto. Simples é isso, assim. né? Simples assim? Simples assim. É isso. Olha, tenho tanta coisa, tinha tanta coisa para falar com você. Eu ia perguntar, dentro de todo esse contexto, né? Você se sente preparada para o primeiro amor do Rafa? Da mesma forma que você talvez não tenha se preparado para o primeiro amor do Gabriel. E aí eu quero que com isso você deixe umas mensagens para as mães que têm filhos com síndrome de Down, ou que estão descobrindo agora que seu filho, né, que estão recebendo essa notícia. Olha, tá lá na maternidade. Diga aí, aproveitando. Bom, enfim, eu falo que a gente nunca está preparado para nada, né? Porque a gente já se viu assim, tipo, a gente não se prepara para ser mãe. Aliás, a gente até lê uns livros, assiste uns vídeos, mas olha, é tudo tão diferente. E assim, eu tenho certeza que quando eu ver meu filho, né, o Rafa, beijar... aí eu vou falar assim, a primeira namorada ou o primeiro namorado, porque a gente também não sabe, entendeu? Isso, assim, exatamente. E tá tudo certo, enfim, o primeiro companheira dele, enfim, a gente vai falar, vou achar que a primeira vez que eu vi o meu filho também mais velho se beijando, eu falei, ai meu Deus, realmente... Não é mais o meu bebê. Não é mesmo, já tá... outras paixões fora de casa. É isso. Então a gente não se prepara, eu acho que vai ser assim, vai ser doloroso, como é sempre. Sim. E a sua mensagem, o que você diz aí? Cara, eu acho que a minha mensagem, assim, que é baseada mais na minha na minha vivência com o Rafael, né, e depois com tantas outras pessoas com deficiência, principalmente intelectual, que passou na minha vida ao longo desses últimos 13 anos, é que a gente não esqueça que todos nós somos pessoas e que a gente nunca coloca a deficiência na frente da pessoa e que a gente nunca limite ou pré-julgue, né, antes de tentar. Porque senão, isso eu falo para mim mesma todos os dias, porque eu mesma todos os dias também tenho uma característica assim, ai cara, isso vai ser tão difícil pro Rafael, nossa, como vai demorar o Rafael fazer isso? E aí eu tiro do Rafael a possibilidade dele fazer e tentar. Sim. E aí, quando eu faço isso, eu tô sendo super capacitista, né? Que é um preconceito em relação a ele, acreditando que ele não tem capacidade. E a gente é muito capacitista e eu sou muito capacitista. Não é porque eu trabalho e eu sou mãe, eu não sou. Eu sou muito e eu luto contra isso todos os dias. Falo que hoje eu sou uma capacitista consciente, porque eu já fui inconsciente. E eu acho que quando a gente olha para os nossos filhos e não busque aquilo que falta, e a gente foque naquilo que ele tem de farta, cara, isso vai ser muito, muito transformador para a sua vida e para a vida do seu filho, principalmente, porque ele vai ser estimulado de uma maneira que ele possa desenvolver esse máximo de potencialidade. E eu acho que esse foi o maior aprendizado da minha vida, poder enxergar a potencialidade no outro, né? E a gente sempre tem, quando a gente trabalha com qualquer pessoa, a gente fala, essa pessoa é assim, mas essa pessoa é assado. Cara, mas ela tá aqui, eu vou focar no assim, não no assado, porque no assado todos nós temos, né? Coisas boas e coisas não tão boas, mas a decisão de onde focar é sua, né? É isso. E essa capacidade, né? Eu quero agradecer por você ter dividido com a gente nesse episódio, em mais um episódio. Foi a primeira vez que a gente fez uma dobradinha, mas foi muito legal esse papo. Quero agradecer por você ter dividido todo esse teu aprendizado, toda essa tua vivência, porque foi maravilhoso conversar com você. Você é uma pessoa linda, especial, e tem muito a dizer. E você quer dividir algum arroba com a gente lá da secretaria? Então vamos lá. Então, o arroba SMPDRio,
Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Rio. Tanto no Instagram quanto no YouTube. É isso aí, gente. Se vocês quiserem algum esclarecimento, buscar alguma informação, É lá. é só ir lá. E se você gostou dessa segunda parte, desse formato de dobradinha, aí curte, compartilha, ativa as notificações no sininho. E se quiser fazer perguntas pra gente, também diz lá que a gente vai responder, tá bom? Muito obrigada mais uma vez, Flávia. Eu que agradeço. Até o próximo episódio com muitos outros grandes aprendizados. Muito obrigada. Obrigada, gente. Dois caras, que papo bom.